Lucas 12, 22 diz assim: E disse aos seus discípulos: Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vida, pelo que haver de comer, nem quanto ao corpo, pelo que haver de vestir, nem as coisas mínimas, porque estais ansiosos pelas outras. Pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário. Considerais os corvos, que não semeiam nem ceifam, não tem despenseiro, não tem despensa nem celeiro, contudo Deus os alimenta. Quanto mais vos não valeis mais do que as aves? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua altura? Só até aqui, irmãos. Pode se assentar em nome do Senhor. Alguns que ficaram de pé. Irmãos, estamos diante de uma situação em que nós vamos explanar essa passagem, no qual o título, talvez, da Bíblia de alguns diz: trocando a preocupação pela fé. E nós vimos aqui em que esses ensinamentos vêm para os discípulos, para os seguidores de Cristo, em que disse ao seu discípulo: porque vos estáis ansiosos quanto à vossa vida. Isso aqui é o texto que nós vamos começar a explanar e vamos fazer uma pequena introdução. Hoje nós vivemos dias, irmãos, em que a sociedade, ela se encontra muitos ansiosos pelas coisas desse mundo. Nós sabemos que todos desejam ter os seus lares, os seus transportes, ter a sua família bem estruturada, ter um bom emprego, ter um estudo, uma faculdade. Isso é bom. Nós sabemos que nós precisamos disso. Mas o que o texto quer dizer, para começo, é que nós não devemos andar ansiosos por isso, nem muito menos trocar a fé que Deus nos deu por essas coisas. Porque se nós vemos em muitas denominações, essa é a prática. Essa é exatamente o que rege os cultos: trocar a fé das coisas celestiais, das coisas de Deus, pelas coisas do homem, as coisas terrenas, que logo vão passar. E de maneira alguma nós devemos, irmãos, seguir aqueles que não têm um ensinamento. Porque se Deus nos capacitou, Deus nos deu a graça de nós chegarmos até aqui a conhecer a verdadeira palavra, então nós não devemos trocar a nossa fé nas coisas de Deus pelas coisas do homem, pelas coisas terrenas. E diz assim: não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, nem quanto ao corpo, pelo que haver de vestir, nem as coisas mínimas, porque estais ansioso pelas outras. Nós sabemos que Deus é o nosso provedor. Deus é quem supre toda a nossa necessidade. E quando nós vimos alguns irmãos que são obedientes a Deus, leem a palavra, pessoas de oração, mas ainda vivem em alguma tribulação, alguma precisão, tipo, passando pelo desemprego, pela enfermidade, será que Deus não está com essas pessoas? Está sim. E logo essas pessoas, muito provável, seja um grande ministro de Deus, seja uma pessoa de oração, seja uma pessoa que vai até interceder por nós, não daquela forma do Antigo Testamento do sacerdócio, mas nós vemos essas pessoas que menos procuram por essas coisas terrenas. Parece até que é os que Deus usa mais, porque aqui o homem que tem intimidade com Deus em oração, ele se reveste do poder de Deus, ele passa mais a conhecer Deus. Nós sabemos que a única maneira de nós conhecermos a Deus é por meio da oração, é por meio de se entregar na vida íntima com Deus, em nosso quarto, ou seja, onde quer que seja, mas nós temos que ter essa vida de comunhão com Deus. E vamos ver alguns exemplos de pessoas que, se você olhasse, não daria nada, mas essas pessoas temiam a Deus e buscavam conhecer Deus. Vimos um exemplo no livro de Êxodo, quando Arão e Moisés chegam no Egito, com os prodígios de Deus, mostrando todas aquelas pragas que afligiam os egípcios. Nós vimos ali que depois, até a 9ª praga, Faraó resistia. E alguns dos servos de Faraó falaram: isso é o dedo de Deus. Aqueles homens não criam em Deus. Aqueles homens não tinham visto nem falar nesse Deus dos hebreus. Tinha visto falar, talvez muito por longe. Mas quando viu todos aqueles acontecimentos, aquelas pragas,
afligindo o Egito, piolho, água transformando em sangue, a saraiva de fogo, a morte dos primogênitos de Faraó. Alguns dos servos chegaram para Faraó e disseram: olha, deixe esses homens ir adorar o Deus dele no deserto, porque esse é o dedo de Deus. Aqueles homens conheceram que era o poder de Deus, irmão. Aqueles homens conheceram. Aqueles homens não viviam orando a Deus. Portanto, essa foi a maneira de mostrar para o povo do Egito que aquele era o poder de Deus. Hoje nós podemos conhecer o poder de Deus por meio da oração. Temos que estar ligados no trabalhar de Deus, porque Deus, ele trabalha de uma forma que nós temos que estar ligados com Deus para saber como ele opera. Por exemplo, quem aqui vem percebendo que graças a Deus esse ministério vem crescendo, não está inchando, mas está crescendo de pessoas edificadas na palavra do Senhor. Mas um dia, ao iniciar esse ministério com 4 pessoas, também foi preciso muita fé. Foi preciso não introduzir nenhum tipo de heresia. Por exemplo, as campanhas, amuleto ungido, ou algumas coisas de relicário, ou algum meio de atrativo para atrair jovens ou o povo do mundo. Não foi preciso nada disso. Foi preciso apenas a vida de oração e o debruçar na palavra de Deus. Foi o que fez com cada um de nós chegassem aqui. Então, nós não devemos estar ansiosos pelas coisas do mundo, mas sim pelas de Deus. Por quê? Porque as pessoas que estão ansiosas pelas coisas do mundo, jamais eles vão parar ou chegar até uma igreja bíblica. Porque a pessoa que faz parte de uma igreja que só promete as coisas terrenas, quando chega aqui é completamente diferente. Assim como qualquer um de nós, se for visitar uma igreja dessa aí, nós vamos estranhar muito, muito a maneira que vai ser a liturgia do culto. Para começar, os louvores não adoram a Deus. Os louvores não exaltam a Cristo. Os louvores, desde as letras dos louvores, já são louvores que mexem com o ego do homem, que exalta o homem, que traz aquela forma de sensacionalismo, para que as pessoas saiam dizendo que a presença de Deus foi muito forte, e a pessoa diz: mas o que foi pregado? Não sei, mas foi muito poder. Poder esse que está não sei em quê, porque o poder tem que estar na palavra de Deus. O poder é esse, que nós ouvimos a palavra de Deus e procuramos colocar em prática. É tão interessante um exemplo que eu sempre trago, irmãos. Quando eu fazia parte do pentecostalismo, eu tocava bateria no ministério de louvor, e é um ritmo muito dançante, é um ritmo muito agitado. E ali, quando a gente terminava aquelas 3, 4, 5 ou 6 músicas, ali todo mundo ficava suado ali, dizendo que tinha sido a presença forte de Deus, e eu não sentia nada. Eu quem levava o ritmo na bateria, portanto eu não sentia nada. Eu disse: mas que Deus é esse que só usa uns e eu não sinto nada? Eu comecei a estranhar desde aí. Então, quando eu comecei a buscar a Deus em oração, pedindo que Deus me mostrasse pelo menos um homem que estivesse pregando a verdade, que pudesse nos instruir, dessa forma, eu fui alcançado pela graça de Deus, e graças a Deus estou aqui hoje. E o nosso culto é regido em adoração a Cristo, adoração a Deus. Então, aqueles que estão ansiosos pelas coisas do mundo, eles vão procurar principalmente a igreja da teologia da prosperidade, porque é lá em que a pessoa sai com o coração ali tranquilo, ou pelo menos um coração esperançoso pelas coisas que aquele falso profeta pregou durante todo o decorrer do culto. Eles têm visões de chave, eles têm visões de coisas grandes, são mais aflitos, que se você não está prosperando, se Deus não está abençoando, é porque você está em pecado. Essa é uma das afirmações que faz com que o crente sofra mais, os crentes que são ensinados por esses homens. Porque agora a pessoa fica na mente procurando: mas meu Deus, em que é que eu estou pecando? Eu não traio a minha mulher, eu procuro não falar mal dos meus irmãos, eu dou o dízimo, eu não falto um culto, eu não falto uma campanha, o que é que está faltando mais, meu Deus? A pessoa começa esses questionamentos na cabeça. Eu fazia parte de uma igreja que lá prega a teologia da prosperidade, e de repente aquele homem via eu tão dedicado na obra, mas pelas pregações, na pregação ele aplicava e vinha para mim, que se eu ainda não tinha meu carro, se eu ainda não tinha minha casa própria, se eu ainda não estava ganhando bem no emprego, se eu ainda não era patrão, é porque algo estava errado comigo. E quando nós olhamos lá para Mateus 17, Jesus e Pedro, chega com Pedro ali em Cafarnaum, e algum dos cobradores de impostos corre até Pedro e diz: olha, o vosso mestre não paga os impostos? E Pedro, tão triste, sabia que Jesus não tinha dinheiro. Pedro vai dizer: sim, ele paga. E quando Pedro retorna, Jesus diz: o que te aconteceu, Pedro? Então, porque os cobradores de impostos estão perguntando se a gente não paga o imposto. E Jesus manda que Pedro vá até o lago, e o primeiro peixe que ele pega
vem a moeda na boca do peixe, e ali aquele imposto é pago para os dois, para que a obra não fosse escandalizada. Mas se você está sendo fiel a Deus e não está sendo bem abastado, não está prosperando, o que é que está acontecendo? Nós vimos o próprio Deus com o santo apóstolo, que não tinha dinheiro para pagar um imposto, mas hoje ele faz um malabarismo na palavra de Deus, que quem não é fiel a Deus são essas pessoas que não prosperam. Então esses falsos profetas, eles são os responsáveis em fazer o coração de muitos ficar ganancioso pelas riquezas desse mundo, porque os ensinamentos deles são esses. Vimos outros exemplos, quando ali chega dois apóstolos cheios do Espírito Santo, Pedro e João chegam na porta do templo chamada Formosa, e aquele homem ali estende a sua mão pedindo alguma moeda, alguma esmola, e Pedro e João dizem: olha, não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos em nome de Jesus, recebe a tua cura. Então é por essas coisas que nós devemos almejar, irmãos, por esses poderes que os apóstolos tinham. Nós sabemos que hoje o que vai fazer com que um eleito de Deus venha até a presença de Cristo não é mais só simplesmente os sinais. Não que hoje não aconteça, hoje acontece sim, quando Deus bem quer e com quem Ele bem quer. O milagre, o prodígio, Deus continua operando. Portanto, que não seja tanto que nem no Antigo Testamento, que nem no ministério terreno de Jesus, mas Deus continua operando. Portanto, o maior operadeiro, o maior milagre, o maior prodígio é quando nós ouvimos a exposição da palavra de Deus. Porque o que é que adianta? Eu sou um coxo, que Deus o livre, está repreendido em nome de Jesus. Estou lá em casa deitado na minha cama, não salto para canto nenhum, a não ser pela mão dos outros. De repente chega um homem lá e coloca a mão na minha cabeça e eu fico sã, fico curado. Aí o que é que eu vou fazer agora, pastor Zezinho? Vou para o forró, vou para encher meus olhos de lascívia, vou encher a cara nos clubes do mundo por aí, e para que se viu o milagre? Melhor que tivesse deixado eu lá e tivesse pregado a palavra para mim, pelo menos eu morria coxo, mas morria salvo. Aí a gente recebe recebe essa cura, recebe esse grande milagre. Aí agora Jesus perguntou para aquele homem: o que é que eu te faço? Senhor, eu quero ver. Recebe a tua vista, a tua visão. Só Deus sabe o que foi que aquele homem foi fazer depois que passou a enxergar. A Bíblia não diz que ele foi salvo, a Bíblia diz que ele foi curado. Daí a vida dele, a Bíblia não fala, e nem devemos conjecturar, para que não resume em heresia o que aquele homem fez. Portanto, ele recebeu a cura à vista. E agora ele ganhou o mundão lá naquele tempo. Ninguém sabe o que ele fez. Dessa forma, meus amados irmãos, o maior milagre que nós devemos orar a Deus em nosso quarto é para que nós possamos ser verdadeiramente salvos. Independente que nós morramos com a enfermidade, que nós morremos pobres, morremos andando de ônibus, mas o importante, o principal milagre é que Deus possa nos dar a vida eterna mediante Cristo Jesus. Até porque Ele vai dizer, a palavra de Deus vai dizer que essa é a promessa que Ele nos fez. Lá em 2 João, é 1 João, se eu não me lembro. E essa é a promessa que Ele nos fez. Qual? Pergunta para o falso profeta que pega a teologia da prosperidade. Qual? Nos enriquecer, viver um casamento sem nenhum tipo de discussão, ou todos os nossos filhos se formar na faculdade, ou nós todos os anos trocar nosso carro, ou ter 2 casas, ou um apartamento na beira da praia. Essa é a promessa que Ele nos fez? Não. E essa é a vida, e essa é a promessa que Ele nos fez. Qual? A vida eterna. Essa é a vida eterna, essa é a promessa. Essa sim, por mais que a nossa fé seja tão pouca para nós acreditar nessa promessa, mas um dia nós vamos ver. Um dia nós vamos ver que tanto que receberam essas promessas de riqueza, infelizmente alguns recebem e outros não. Os que não recebem é porque está em pecado, os que recebem é porque está obedecendo a Deus. Mas nós vamos com essa promessa que eles não creem, a nossa vida eterna. Então, meus amados irmãos, é dessa forma. Nós só podemos conhecer a Deus e o melhor que Ele tem para nos dar, se nós vivemos em oração. Um homem sem oração, irmãos, é como uma figueira sem frutos. Quando o vento dá, que sacode ela, fica ali só as galhas secas. Essa árvore que tem folhas e tem fruto, tem folhas e não fruto, quando dá o vento, leva todas as folhas, fica só aqueles galhos. Do mesmo jeito somos nós. Se nós não tivermos uma vida contínua de oração, de intimidade com Deus, quando vier esse vento, que é as tempestades, as aflições do mundo, nós vamos ficar só misericórdia.
Nós não vamos perder a fé, porque a fé não se perde. A fé é bem semelhante à salvação. Ninguém perde fé. Se você não tem fé, porque você nunca recebeu de Deus. Você pode ficar com a fé bem fraquinha, bem pouquinha, mas perder, ninguém perde a fé, porque a fé é um dom que Deus dá, e se Ele dá, não tem quem tome. Logo, nós sabemos que o homem sem fé não tem como servir a Deus, irmãos, porque o que é servir a Deus? É crer nas promessas que Ele nos fez na vida eterna, coisa que a gente não vê, como o apóstolo Paulo diz. A fé é o firme fundamento de todas as coisas que a gente não vê, que a gente espera. A gente está esperando, mas ninguém vê. Logo, uma pessoa que não tem fé não tem como esperar uma coisa que não está vendo. Só espera aquele que Deus colocou, Deus capacitou para crer. Então, ali as pragas enviadas por Deus começou a afligir o Egito. Ali tinha a hora que o coração de Faraó queria amolecer, e liberava para que os egípcios fossem, aliás, os hebreus fossem adorar a Deus. Quando aquele povo se distanciava um pouco, ele mandava que os seus servos fossem e trouxessem novamente. Mais uma vez Deus endureceu o coração daquele homem. Ele não percebeu que era Deus. Ele chegou a pedir a oração: vão adorar esse Deus e também ore por mim. Depois Deus endurece o coração daquele homem e ele manda trazer o povo cativo de novo. Interessante, como eu repito, aqueles servos que nem a Deus conhecia só os deuses do Egito ali, chegaram para Faraó e disseram: olha, isso é o dedo de Deus. Mas infelizmente foi para isso que Faraó foi levantado por Deus, para afligir o povo, para que o povo passasse a crer no poder de Deus. E meus irmãos, acontece também de nós mesmos na caminhada com Cristo, nós se alegrarmos quando está tudo bem, quando nós estamos bem empregados, estamos bem sucedidos, estamos com saúde, estamos tudo bem, graças a Deus. Nós adoramos, e infelizmente isso é o erro do homem. Não é só eu, não é só você, geralmente é quase todo mundo. Quando está tudo bem, parece que a gente se sente melhor para adorar a Deus. Isso aconteceu na saída do povo também do Egito. Nós vimos ali que quando o povo saiu, a primeira barreira que eles encontraram, o mar. E aí vem agora o exército de Faraó com seus cavaleiros, seus carros. E agora Moisés clama a Deus. O mar se abre, aquele povo passa, e todo mundo passa a adorar a Deus por aquele grande feito que Deus fez naquele lugar. Quando eles olhavam para trás, via todo o exército de Faraó mortos na beira da praia. Grande prodígio Deus fez para aquele povo. E a caminhada continuou. E o que aconteceu? Faltou água. E quando encontraram uma fonte de água que foram provar, a água era salgada, salobra, não tinha, amarga. É um lugar chamado Mara, porque as águas eram amargas. E agora, já tinham se esquecido do grande prodígio que Deus tinha feito atrás, abrindo o mar? Lá e vem murmuração, inclusive quase apedrejam Moisés. Se nós não conhecermos esse Deus, irmãos, isso é um mandamento. É um dos mandamentos que Deus, não dos 10 mandamentos de Moisés, mas os apóstolos mencionaram isso, que isso é um mandamento, que todos nós conhecemos a Deus. Ah, se nós soubéssemos, irmãos, o poder que esse Deus tem. Nós sabemos que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. A onipresença e a onisciência, todos nós cremos piamente. Não, Deus está em todo canto, Ele é onipresente. Não, Deus sabe todas as coisas. Sim, Ele é onisciente. Mas é onipotente. É aí que a nossa fé, muitas vezes, é tão pouquinha para crer na onipotência de Deus, no poder de Deus. Muitas vezes recorremos a tantas pessoas e deixamos de buscar a Deus por último. Nós vimos pessoas que se alegram por ser amigo de pessoas ricas, de pessoas que são de dentro da política, esquecendo que eles são homens falhos, muitas vezes até desonestos. Esquecemos que tem um Deus sentado lá no céu, no seu grande trono, com seus ouvidos abertos para ouvir nossa oração. Mas o que acontece agora? Que nós oramos e queremos muitas vezes a resposta, como se diz no nosso linguajar cearense, em cima da bucha. De repente, orou, recebeu. Não é dessa forma. Não é dessa forma. Devemos orar e esperarmos que Deus haja segundo a vontade dEle. Eu sei que não é fácil nós orarmos anos e anos por uma coisa e não ver acontecer. Mas se nós oramos por uma pessoa que se afastou ou se nunca veio para os caminhos de Deus, oramos pela conversão de nossos filhos, de nosso pai, de nossos irmãos, e aquela pessoa nem sequer atenta para a palavra de Deus, você vai evangelizar, a pessoa não está nem aí,
Devemos continuar orando, porque é tudo no tempo de Deus. É por isso que muitas vezes, no nosso alcance, nossa oração, nós passamos muito tempo para receber, porque Deus se alegra quando nós estamos orando. E Ele que é onisciente, Ele sabe que quando nós recebemos aquela bênção, aquele pedido que nós estamos pedindo a Deus, aí a vida de oração se acaba de novo. Infelizmente muitos oram só intuito de receber aquilo. Não no nosso caso, porque nós sabemos que pelo que nós conhecemos a Deus, nós sabemos que um homem sem oração é como uma planta, é como uma árvore, em que vem a ventania e vai tirar todas as folhas, vai ficar só os galhos. Então, meus amados irmãos, nós vimos que esse foi um dos ensinamentos aos discípulos, que não andasse ansioso pelas coisas do mundo. Quando nós vemos esse ensinamento aqui para os discípulos, nós vemos o quê? Que isso aqui é como se fosse uma grande profecia. Olha, vocês não devem andar ansiosos pelas coisas desse mundo, porque vai surgir aí alguém com palavras, com pregações, com sermões, fazendo com que exatamente vocês deixem a fé, vocês abandonem a fé e sejam ansiosos pelas coisas do mundo. Irmãos, essas igrejas aí que pregam que quanto mais você dá, mais você recebe, o que nós vemos? Pessoa no sol quente, meio dia em ponto vendendo água para aquela igreja. Nós vemos pessoas vendendo flor, vemos pessoas fazendo todo tipo de sacrifício. Por quê? Porque eles querem alcançar aquela promessa que lá o falso profeta ensinou. Tanto que foi recomendado. Porque não andamos ansiosos pelo que há de comer, nem o quanto ao corpo que há de vestir, nem as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras. E ele vai dizer também, ele faz aqui uma comparação. Vejamos só. Nós sabemos que tem pessoas que têm a pouca estatura, que têm vontade de ser alto. Acontece muito isso com quem quer fazer concurso para a polícia ou para alguma coisa que exige altura. A pessoa fica ansiosa que fosse pelo menos 2 centímetros ou 3 centímetros mais alto. Foi exatamente o que ele falou. Olha, qual de vocês aqui? Pois a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário. Considerais os corvos que não semeiam nem ceifam, nem tem despensa no celeiro, contudo Deus alimenta. Quanto mais vós não valeis do que as aves, ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua altura? Quem de nós que por mais que andamos ansiosos, que nós possamos querer ter uma estatura maior, quem de nós deve andar ansioso por isso? Da mesma forma, é aqueles que andam ansiosos pelo que vai comer ou pelo que vai vestir. Aqui não cabe também nós ficarmos em casa se balançando na rede, esperando que o alimento ou a roupa chegue em nossa porta. Claro, se nós oramos, Deus nos dá a saúde, nos dá o vigor e a capacidade de nós trabalharmos, para que o pão de cada dia chegue à nossa mesa, e nós também possamos comprar nossas vestes. Mas ele fala aqui, irmão, daquela ansiedade, em que você olha para a vida do ímpio, e quer ter a mesma vida dele. Ele não tem Deus, a vida dele é dedicada àquelas coisas. Nós temos Deus, devemos se dedicar a Deus, e deixar essas coisas que o ímpio tanto almeja em segundo plano. No Salmo 73, Salmo de Asaf, isso, né? Ele vai dizer, olha, quanto a mim, os meus pés quase deslizam, porque eu tinha inveja do ímpio. Olha só, um homem agora olhou para a riqueza dos ímpios, e quase seus pés deslizam. Deslizam em quê? Na fé, na caminhada. Ele achou até que Deus não estava com ele, porque só quem prosperava era o ímpio. Salmo 73. Agora vamos ver, se um homem desse cai nos ensinamentos de um falso profeta, ele já olhava para a vida do ímpio, via que o ímpio era próspero, via que o ímpio tinha de um todo, e ele servia a Deus, porém não era tão próximo que nem ele. De tanto ele olhar para a vida do ímpio, ele quase desliza os pés, quase cai na caminhada, quase desvia o caminho. Agora, se um homem desse cai nos ensinamentos de um falso profeta, ele já olhava para a vida do ímpio e tinha inveja. Se um falso profeta leva os ensinamentos da teologia da prosperidade para um homem desse, era o fim. Do mesmo jeito acontece com nós. Todo aquele que olhar para a vida do empresário, que não conhece nem Deus, está lá, não dá dízimo, não dá nada, e tem casa na beira da praia, tem milhões e milhões guardados, carros importados, nem a Deus conhece, quanto mais ser fiel em dízimo, como dizem. Eles são prósperos. E nós muitas vezes oramos, Senhor, Senhor, é tudo que eu quero, Senhor.
É somente isso, não é vida próspera que eu quero, não é essas coisas. Eu quero que o Senhor ouve a minha oração, escute meu pedido. Geralmente nós oramos pedindo as coisas impossíveis, porque as coisas possíveis estão ao nosso alcance. Quem de nós não pode comprar uma roupa? Quem de nós não pode comprar um sapato? Como se fosse comprar um carrinho, ou até uma casa própria, uma casinha que não seja tão cara. Quem de nós não está ao nosso alcance fazer isso por meio do nosso trabalho? É só economizar e se organizar, que devagarinho a gente vai comprando. Portanto, Deus, Ele trabalha mais naquilo que para nós como se fosse impossível. E o que seria isso? A conversão de nossos familiares, a nossa saúde, a nossa força para com os trabalhos da obra do Senhor e a nossa fé, para que assim nós possamos olhar lá para onde eu li agora há pouco e alcançar essa promessa que Ele nos fez. Essas promessas que os falsos profetas fazem aí, de prosperidade, o ano da dupla honra, você tem que ser cabeça e não cauda, isso aí tudo é blá 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 de falso profeta. A verdadeira promessa nós vamos alcançar, mesmo que aquele tenha um pouquinho de fé. Tantas vezes Jesus repreendeu os seus discípulos, quando aquele barco estava ali naufragando e tudo, que Jesus repreendeu o mar. Jesus disse: homens de pouca fé. Quando ele ia andando por cima d'água, que Pedro pediu para ir ter até com ele, ele disse: vem, Pedro. Quando Pedro olhou para baixo, começou a afundar. Jesus disse: homem de pouca fé. Jesus falou também daqueles que nem seguidor dele era, que disse: olha, em verdade eu vou dizer que nem em Israel vi tanta fé. Aquela mulher do fluxo de sangue, pessoas que tinham fé. Que a nossa fé, meus amados irmãos, seja elevada para as coisas do céu, porque eu creio que só em nós estar aqui sentado, ouvindo a palavra, a gente ouve os louvores, depois vai para a palavra. Muitas mães de família aqui têm os seus afazeres no lar, pelo menos a irmã Antônia tem, ela vem comigo, mas fica lá as coisas para fazer. Isso é fé, irmão. Porque se nós tivéssemos iniciado uma campanha semana atrasada e hoje estivesse na quarta campanha ou na quinta, e nós tivéssemos dito: olha, não falte, porque se você faltar, você vai quebrar a corrente. Isso não era fé. Isso era uma ordenança, isso era preceito e mandamento de homem, ordenando que você viesse. Nós não trabalhamos dessa forma, porque nós conhecemos bem as técnicas que faz com que um templo, uma igreja, um prédio, um salão de reunião se encha. Nós sabemos muito bem. O pastor Jardel conhece, pastor Zezinho, Tiago, eu conheço. Para começar, tem que mudar a letra do louvor, porque esses louvores que exaltam a Deus, só vai se alegrar também quem está em espírito com Deus. Nós sabemos que a liturgia do culto, dessa forma de oração e depois expor a palavra, só vai também amar, só vai se alegrar quem também ama a Deus e está no mesmo espírito dele. Porque se nós estivermos no espírito da carne, logo nós vamos se afadigar, vai ser enfadonho, vai dar canseira, porque a carne não se une com as coisas do espírito, assim como o espírito não se une com as coisas da carne. E se nós vimos lá em Gálatas, uma das obras das carnes é a heresia. Nós vimos pessoas tão dedicadas nessas igrejas hereges, pessoas mesmo que dão a vida por aquele ministério dos falsos profetas, porém eles estão exercendo a obra da carne, que lá em Gálatas vai dizer da idolatria, a idolatria, a porfias, as iras, as facções, está lá também as heresias. Toda pessoa que ama essas criatividades que os falsos profetas criam para segurar o povo dentro da igreja, isso é heresia. Eles estão na obra da carne sem nem saber. Por isso devemos pregar. Então, meus amados irmãos, essa foi a palavra, simples, curta, breve, mas eu creio que nós tiramos algum proveito. Nós não devemos andar ansiosos pelas coisas do mundo, porque no Salmo 73, um homem olha, tem inveja do ímpio, e ele quase desliza os pés da verdade e da fé que Deus deu. Amém, meus amados irmãos? Vamos louvar o Senhor. Tiago vai louvar o Senhor, depois já passa aqui para o pastor Jardel.